Lisa apertou o casaco contra o corpo, tentando afastar o frio cortante que parecia se infiltrar em sua pele. A estação estava vazia, tão desolada que os de seus próprios passos parecia ecoar infinitamente. Ela olhou ao redor, buscando algum sinal de vida, mas havia apenas a névoa espessa e a escuridão que envolvia os trilhos. O relógio na parede estava quebrado, parado em uma hora indefinida, como se o tempo não tivesse importância ali. Ela não sabia exatamente por que escolher aquela estação tão isolada para sua viagem. Talvez fosse a vontade de desaparecer, de fugir de tudo que a lembrava de seu passado. A morte de seu irmão mais novo ainda pairava sobre ela como uma sombra persistente, uma dor que não desaparecia, não importava o quanto tentasse ignorá-la. O som distante de um trem finalmente interrompeu seus pensamentos. Lisa suspirou, aliviada, quando as luzes do trem surgiram através da névoa. Ele se aproximou lentamente, como se estivesse atravessando não apenas o espaço, mas também o tempo. Quando as portas se abriram, Lisa hesitou por um breve instante, mas a necessidade de fugir era mais forte. Ela entrou no vagão sem olhar para trás, sem pensar. O trem estava quase vazio, apenas alguns passageiros silenciosos espalhados pelos assentos, todos imersos em seus próprios mundos. Lisa se acomodou em um canto, sentindo o movimento suave quando o trem começou a se afastar da estação. Enquanto as luzes da estação se apagavam na escuridão, um sentimento de desconforto a envolveu. Algo não estava certo, mas ela não sabia o que. O vagão estava mergulhado em um silêncio inquietante, o som monótono das rodas sobre os trilhos sendo a única constante. Lisa observava a paisagem passar pela janela, mas a escuridão do lado de fora era quase impenetrável. Ela tentou relaxar, afundando no assento e olhando de relance para os poucos passageiros, todos eles quietos, absortos em seus pensamentos. Depois de um tempo, algo chamou sua atenção. Ela olhou novamente pela janela e franziu a testa. A paisagem havia mudado, mas de uma maneira que ela não conseguia explicar. O trem havia passado por um campo aberto, algo que lhe pareceu familiar, mas de repente, os trilhos os levaram de volta ao mesmo lugar. Ela tinha certeza de que já havia visto aquela árvore torta, de galhos retorcidos, pouco antes. Seus olhos se fixaram no horizonte quando o trem passou novamente pelo mesmo campo, como se estivesse viajando em círculos. Lisa se levantou, incomodada, e caminhou até o corredor buscando alguma explicação. Aproximou-se do condutor, que estava de pé em uma pequena cabine ao final do vagão. Quando tentou falar, ele não a olhou. Na verdade, ele nem pareceu ouvi-la. Seus olhos estavam fixos à frente, como se estivesse em transe. Com licença, insistiu Lisa, sentindo a tensão crescer dentro dela. Onde esse trem está indo? Silêncio. O condutor permaneceu imóvel, ignorando-a completamente. De volta ao seu assento, Lisa notou o olhar de outro passageiro, um homem idoso que a observava com uma expressão triste. Ele se inclinou levemente em sua direção, como se soubesse mais do que estava disposto a dizer. Quando abriu a boca para falar, o trem passou novamente pelo mesmo campo, e Lisa sentiu um frio súbito na espinha. O silêncio no vagão parecia sufocante, quase opressor. Lisa continuou sentada, inquieta, com os olhos fixos no homem idoso que agora a observava atentamente. Ele parecia querer dizer algo, mas hesitava, como se as palavras estivessem presas em sua garganta. Após um longo momento, ele se inclinou para a frente, quebrando o silêncio. Você percebeu, não é? Sua voz era rouca, quase um sussurro. Esse trem, ele nunca chega a lugar nenhum. Lisa o encarou, sem entender de imediato. O que você quer dizer? Todos os trens têm um destino. O homem balançou a cabeça lentamente, com um olhar de cansaço profundo. Não este. Eu já tentei descer várias vezes. Cada vez que saio, acabo voltando para onde comecei. Ele fez uma pausa, observando-a com olhos tristes. Assim como você. Aquelas palavras fizeram algo gelar dentro de Lisa. Ela não queria acreditar no que ele estava dizendo, mas a repetição da paisagem pela janela, o comportamento estranho do condutor, tudo parecia confirmar a sensação crescente de que algo estava terrivelmente errado. Outros passageiros começaram a se mexer nos assentos, como se de repente estivessem cientes de sua presença. Uma mulher jovem, sentada no banco à frente, virou-se lentamente para Lisa. Seus olhos estavam vermelhos, inchados de tanto chorar. Eu também estou aqui há muito tempo, disse ela, a voz fraca, desolada. Tentei encontrar meu filho, mas ele se foi e eu não consigo deixá-lo para trás. Lisa sentiu uma onda de empatia e desconforto.
Ela percebeu que todos naquele trem estavam presos, não por destino físico, mas por algo muito mais profundo, uma âncora emocional que os mantinha viajando em círculos. Ela olhou de volta pela janela, o estômago revirando, percebendo que talvez o homem estivesse certo. Talvez esse trem não tivesse um destino. Lisa tentou afastar os pensamentos inquietantes enquanto fitava a escuridão lá fora. O trem passava novamente pelo campo, e dessa vez algo diferente chamou sua atenção. No meio da escuridão, surgiu uma cena distorcida que fez seu coração acelerar. Um parque com balanços enferrujados, ladeado por árvores retorcidas. Ela conhecia aquele lugar. Era o parque onde seu irmão havia morrido. As lembranças começaram a aflorar sem controle. Ela tentou afastá-las, mas era impossível. Sua mente voltou ao dia do acidente, o dia em que ela, tão absorta em seus próprios problemas, havia deixado seu irmão sozinho por um breve momento. Aquele breve momento que custou sua vida. As imagens na janela mudaram conforme o trem seguia em frente. O parque tornou-se uma versão distorcida de si mesmo, o céu pesado e cheio de nuvens escuras, o balanço vazio balançando ao vento. Lisa apertou os olhos e por um instante ela viu ele, seu irmão. Um garoto pálido e pequeno sentado no balanço, os olhos fixos nela através da janela. O choque a fez recuar. Isso não pode estar acontecendo, murmurou para si mesma, a voz tremendo. Mas a figura do irmão continuava lá, o rosto vazio, uma acusação silenciosa. Ele começou a murmurar seu nome, um som que ecoava pelos vagões. Ela apertou as mãos contra os ouvidos, tentando bloquear as vozes, mas elas se intensificaram, repetindo o nome dela em um ritmo lento e implacável, cada vez mais alto, mais claro. As vozes não vinham apenas da janela. Ela podia ouvi-las pelo trem, ecoando pelos corredores. Era como se o próprio trem estivesse vivo, exigindo que ela enfrentasse o que havia feito. Lisa olhou ao redor, buscando uma forma de escapar, mas não havia para onde ir. As memórias e as visões estavam se entrelaçando, e o trem parecia uma prisão, não física, mas emocional. Lisa sentiu um nó apertar em sua garganta, o peso das memórias tornando-se insuportável. As vozes continuavam a ecoar pelo trem, seu nome sendo repetido como um lamento distante, e a figura de seu irmão permanecia visível no reflexo da janela, observando-a de longe. Ela sabia que não podia ignorá-lo. Era como se o próprio trem estivesse forçando-a a confrontar aquele momento que evitou por tanto tempo. Com as mãos trêmulas, Lisa levantou-se do assento e começou a andar pelos vagões. O ar ao seu redor parecia pesado, sufocante, e cada passo que dava era como se estivesse afundando mais em suas próprias lembranças. Ao entrar em um dos vagões mais adiante, ela viu algo que a fez parar. Seu irmão. Não apenas uma visão na janela, mas ali, sentado em um dos assentos. Ele parecia tão real, tão vivo. Tinha os mesmos olhos curiosos e o sorriso tímido de quando era criança. Mas havia algo estranho nele. Sua pele estava pálida demais e seus olhos não brilhavam como antes. Ele a olhou diretamente, como se estivesse esperando por ela. "Você me deixou lá, Lisa", ele disse, a voz suave, mas carregada de dor. "Eu chamei por você, mas você não voltou." O peso de suas palavras atingiu-a como um soco no estômago. Ela tentou falar, mas sua voz falhou. As memórias do parque voltaram com força total. Ela se lembrou de ter ido embora por um momento, pensando que voltaria logo, mas algo a distraiu. Quando percebeu que ele estava em perigo, já era tarde demais. Eu sinto muito", murmurou, as lágrimas surgindo em seus olhos. "Eu não deveria ter te deixado." Ele a olhou em silêncio, os olhos fixos nos dela, esperando algo mais. Mas o perdão não viria tão facilmente. Lisa sabia que não bastava apenas pedir desculpas. Ela nunca havia realmente aceitado a culpa por aquilo. Sempre tentara se convencer de que era um acidente, algo fora de seu controle. Mas ali, naquele vagão, diante de seu irmão, não havia mais como fugir da verdade. As lágrimas escorriam livremente por seu rosto. "Foi minha culpa", ela sussurrou, finalmente admitindo. "Eu te deixei lá. Eu devia ter cuidado de você, mas falhei." O trem pareceu estremecer, como se estivesse respondendo à confissão de Lisa. Seu irmão a observou em silêncio por mais um momento, antes de simplesmente desaparecer. Ele se foi, tão repentinamente quanto apareceu, deixando Lisa sozinha com seu arrependimento. Lisa permaneceu imóvel no corredor do trem, ainda sentindo o vazio deixado pela ausência repentina de seu irmão. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor, mas dentro dela algo parecia ter se partido. Ela sentiu o peso de anos de negação e culpa finalmente desmoronando sobre seus ombros.
Suas pernas fraquejaram e ela caiu no chão exausta, como se toda a energia tivesse sido drenada. Foi minha culpa, repetiu sua voz rouca, mas dessa vez havia algo diferente. As palavras não soavam mais como uma punição, mas como um reconhecimento doloroso que, de alguma forma, aliviava parte da dor que carregava. Lisa finalmente estava confrontando o que havia enterrado por tanto tempo. Ela ficou ali por alguns minutos, sozinha, ouvindo apenas o som distante das rodas do trem. O movimento constante e monótono dos trilhos oferecia um ritmo quase hipnótico, como se o trem estivesse esperando por sua decisão final. De repente, tudo ficou claro para ela. A única forma de escapar daquele ciclo de arrependimento era aceitar totalmente o que aconteceu e, principalmente, perdoar a si mesma. Levantando-se com dificuldade, Lisa sentiu uma estranha calma invadir seu corpo. Ela sabia que aquilo não significava esquecer seu irmão ou a dor de sua perda, mas sim deixar de ser prisioneira de sua própria culpa. Era hora de seguir em frente, por mais doloroso que fosse. A paisagem pela janela começou a mudar. Pela primeira vez, o trem parecia se mover para um lugar novo. As nuvens escuras que encobriam o horizonte começaram a se dissipar, revelando um céu pálido com um toque de luz. O ciclo, que antes parecia interminável, finalmente parecia ter sido rompido. Lisa olhou para os outros passageiros. Eles permaneciam em seus assentos, alguns imersos em suas próprias dores, outros olhando vagamente pela janela, ainda presos a seus arrependimentos. Cada um deles estava vivendo sua própria jornada, enfrentando seus próprios fantasmas. Ela sabia que para eles a viagem ainda não havia terminado. Lisa respirou fundo, sentindo o peso da culpa finalmente se dissipar de seus ombros. Ao olhar pela janela, mais uma vez, viu que a paisagem agora se transformava lentamente. As árvores antes retorcidas agora pareciam mais verdes, os campos mais iluminados, como se o sol estivesse finalmente rompendo através das nuvens escuras que dominavam sua mente. A mudança era sutil, mas palpável, um sinal de que sua jornada estava se encaminhando para um novo começo. Enquanto o trem continuava sua jornada, Lisa voltou-se para os passageiros ao seu redor. O homem idoso a observava novamente, agora com uma expressão de compreensão. Ele parecia saber que ela havia encontrado uma parte de si mesma, que o peso que aprendia havia sido aliviado, mesmo que temporariamente. Ela sorriu levemente, uma conexão silenciosa se formando entre eles. A jovem mãe que havia falado sobre seu filho também olhava para Lisa, seus olhos ainda cheios de dor, mas agora com uma faísca de esperança. Lisa sentiu uma onda de empatia e, em um impulso, levantou-se e se aproximou dela. Eu não sei como ajudar, mas eu estou aqui, disse Lisa, sua voz firme. É possível encontrar paz, mesmo que leve tempo, e você não está sozinha. As palavras pareciam ter um efeito. A mulher a encarou com gratidão e pela primeira vez um pequeno sorriso surgiu em seu rosto, embora as lágrimas ainda estivessem lá. Conforme o trem seguia seu caminho, Lisa percebeu que cada passageiro tinha sua própria luta, seus próprios arrependimentos. Todos estavam em um ciclo de dor, assim como ela. Mas agora, ela também sabia que era possível quebrar esses ciclos, enfrentando o passado com coragem e, eventualmente, encontrando um caminho para a cura. Lisa olhou pela janela novamente, observando as paisagens mudarem à medida que o trem avançava. Com o último olhar para o campo familiar, ela sentiu uma sensação de libertação. A viagem ainda estava longe de terminar, mas agora havia um futuro à frente, e ela estava pronta para enfrentá-lo. Enquanto o trem seguia a viagem, Lisa sabia que o mais importante não era a estação de destino, mas sim a jornada de autoconhecimento que agora abraçava. E em seu coração sentiu que, de alguma forma, seu irmão estava com ela, não como uma sombra de culpa, mas como uma luz guiando-a em direção à liberdade. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou dessa história, por favor, se inscreva no canal e deixe seu like. Estou apenas começando por aqui e todo apoio é fundamental para que eu possa continuar trazendo cada vez mais conteúdo para cá. Além das histórias, tenho muito mais conteúdo que quero explorar, como contar casos reais e fazer biografias de personagens famosos. E também, se você tiver uma ideia, sugestão ou um relato pessoal e gostaria que fosse transformado em vídeo, manda para mim no e-mail na descrição. Quem sabe, sua história pode ser o próximo vídeo. Obrigado por assistir e até o próximo encontro, no plano onde o real e o espectral se encontram.